Essa semana aí correu a notícia de que o governo Temer estava querendo subir impostos para 2018 e rapidamente o Temer saiu falando não, isso é mentira, caô da oposição, nós tá pensando só, mas veja bem. E eu acho que ele cancelou isso, ou pelo menos por enquanto tá falando que tá cancelado, né, porque sabe como é que é? Não porque teve uma grande rejeição da população, mas porque eles perceberam que esse imposto novo não ia funcionar e em grande parte eles estavam taxando eles mesmos. Vamos te explicar isso aí. Isso tem a ver com os impostos em específico que ele estava querendo subir, que é subir o imposto de renda, ou na verdade criar uma nova alíquota de imposto de renda, retirar a isenção de impostos de dividendos de ações e de empresas, talvez, não sei, vamos ver, eles estão estudando, e retirar a isenção de impostos de letras de crédito agrário e imobiliário. Vamos conversar. Primeiro, criar uma nova alíquota. A ideia era criar uma nova alíquota de impostos entre 30% e 35% para salários acima de R$20 mil. E isso, na prática, é o imposto em servidor. Por quê? Olha o que acontece. Assim, quem ganha mais de R$20 mil no Brasil? Ok? Para começo de conversa. Muitos servidores públicos, sim, e pessoas muito importantes em empresas, diretores, presidentes, etc. Gente grande e importante. Então, o que aconteceria aí, certo? Essa galera grande de empresas ia falar, olha, é o seguinte... Eu quero ganhar líquido tanto, que é o motivo, inclusive, porque o Neymar pediu um salário maior na França, porque ele vai pagar mais imposto, então ele quer ganhar mais, então tem que subir o salário bruto para pagar o resto de imposto. Então ele tem o direito de pedir isso, e o PSG vai pagar porque é o Neymar, não tem outro, não, a gente vai contratar outro se quiser. Não, é a mesma coisa em grandes executivos aqui no Brasil, com esses caras que são essenciais para a empresa. A empresa não pode só falar, a gente vai contratar outro cara, não dá. Então... Eles podem falar, olha, se o imposto, se vai ter um imposto agora no meu salário, vamos fazer o seguinte, ao invés de me dar um aumento para anos que daí vai ser mais imposto para vocês, vocês não me dão um aumento ano que vem, e agora a empresa me dá um carro, ou paga o meu seguro de saúde, ou paga o meu cartão, ou paga a escola dos meus filhos, ou começa a pagar coisa para mim. Então o meu salário não sobe, ou ele até encolhe, dependendo, mas vocês estão me pagando mais coisas, e no fim das contas isso empata e tudo bem. E dá para fazer isso por baixo dos panos, todo mundo faz. E assim, outra coisa... Cara, se você ganha mais de R$20 mil por mês, você sabe sonegar. Você sabe. Eu não preciso falar que você sabe como evitar isso. Ou você tem dinheiro suficiente para contratar um advogado e um contador que vão te ajudar a sonegar dinheiro pra caramba. Entendeu? Você não vai pagar isso aí. Isso é elementar você entender isso. Não tem como você taxar um rico, porque ou ele vai sonegar, ou ele vai embora do seu país, ou ele vai repassar isso para algum pobre, seja... cortando gastos da empresa dele ou alguma coisa assim que vai afetar a população em geral. Porque ele não é obrigado, cara. Alguém que ganha mais de R$20 mil pode simplesmente mandar o Brasil pra casa do chapéu e ir embora. Porque pode falar, ó, seguinte, se eu vou pagar 35% aqui, eu pago essa coisa em outro país da Europa. Por que não? Eu não sou obrigado a ficar aqui. A única pessoa, o único setor que não tem como possivelmente realmente muito sonegar isso, porque tá meio que entregue por causa do pagador, é o servidor público. Então, criar essa nova alíquota de impostos ia ser um imposto em servidor. O que honestamente eu não me importo, porque assim, o servidor já é pago com dinheiro que é roubado da população. Então agora você ganha dinheiro roubado, mas vamos roubar você de volta. Isso é na prática, em português claro, um corte de salário. Só que isso ia criar uma puta revolta dentro do setor de servidorismo público brasileiro, que é muito forte e muito influente dentro do governo. Só vejo o que eles fizeram com a reforma da Previdência. E esses caras iam ficar putaços com o Temer, o que é meio difícil, sendo que é 2018, ano de eleição, e é meio complicado essa história. E aí no meio tem um monte de juiz, esses juízes vão começar a dar decisão contra você, putz, vai dar uma dor de cabeça federal, literalmente. E depois eles vão chegar pedindo novos aumentos, ou etc, e vai onerar a folha. Ah, que droga, cancela, certo? Isso não funciona. Segundo, vamos tributar dividendos. Isso é uma coisa que a esquerda vive falando. Mas não, o Brasil é o único país que não tributa dividendo fora a Estônia. Olha, se a gente não tributa dividendo e a gente tá junto com a Estônia, nós estamos acertando, porque a Estônia saiu literalmente da União Soviética e hoje é um país extremamente rico, já passou o Brasil. Então se eles estão fazendo alguma coisa, cara, copia. Vai no, sabe, demite, fecha o governo federal, faz um grupo de zap e copia o que a Estônia tá fazendo. Vai dar mais certo, ok? Quem consegue estudar a Estônia sabe que eu tô falando a verdade, porque os caras, nossa senhora, cada história de lá. Enfim, o ponto é, não, mas vamos tributar dividendos. Tá, mas dividendos de ações, certo? Você compra ações, você vai ter dividendos lá. Agora sim, qualquer investidor
internacional, e metade do dinheiro na Bovespa hoje é internacional, tem uma planilha de Excel. Mas é uma planilha de Excel, mano, aquele negócio quase vira um Transformer e te bate, tão complicado que é aquele troço. Eu quero falar, tá bom, o governo Temer agora quer me taxar em tanto. Aí ele vai colocar lá na tabela, e a tabela vai piscar pra ele e falar, ó, mano, vende tudo isso aí, vai pra, sei lá, Nova Zelândia. Não vale mais a pena aqui, esse outro mercado é melhor. E se depender, o cara tem um programa que faz isso sozinho. Então, o que você tá fazendo ao colocar esses dividendos é falando, olha, agora a gente encareceu as ações brasileiras. Então, esse dinheiro todo vai fugir. O que vai colocar o dólar em parafuso por pelo menos um mês ou dois, no mínimo, ok? E isso vai ser muito ruim para a indústria brasileira. Não para a indústria, para o agronegócio, para qualquer uma pessoa que importa. Porque, cara, trigo para fazer pão é importado, é dólar. Subiu o dólar, subiu o preço do pão, entendeu? Você pode falar assim, mas dane-se as ações que se explodem no mercado financeiro. Cara, não é bem assim, ok? Segunda coisa, o acionista majoritário na Vale são fundos de previdência do governo federal. Na prática, a Vale também é estatizada, na verdade, se você for pensar nesse sentido. Mas, ao criar a tributação de dividendos, então, o que o governo estaria fazendo é taxando fundos de previdência federais. E eu não estou falando só da Vale, fundos de previdência federais são acionistas em várias empresas, e você tem vários fundos de previdência privada que também são acionistas nessas empresas. Então, você está, em boa parte, taxando de novo funcionários públicos e taxando, no fim das contas, você mesmo. E também, se você tem essa fuga de capitais e tudo mais, você também tem perda de taxação no meio. Então, assim, você ganha um pouquinho aqui, mas perde do outro lado. Então, do que adianta? Você só vai criar um tumulto financeiro, um tumulto no mercado para alguma coisa que pode muito bem ser nada ou até menos imposto do que você ganhava antes. E como o governo quer maximizar o quanto ele rouba de você, ele não vai fazer isso. Mas e daí os dividendos de empresa, certo? Então tem as pessoas que têm uma empresa e o cara não recebe salário, ele só se paga um salário mínimo e se paga tudo em dividendos, o que não é tributado no Brasil. Tá, mas se você taxar isso, ele só vai deixar todo o dinheiro dentro da empresa e comprar carro, apartamento, tudo dentro da empresa e passa todas as despesas dele no cartão da empresa, o que ele provavelmente já faz, na verdade. E ele vai pagar muito pouco disso, ou ele vai levar a empresa dele para outro país, ou, se ele não consegue levar a empresa dele para outro país, é porque é uma empresa pequena e tudo mais, então no fim das contas você tá taxando pobre, que vai consumir depois. Então você vai pegar dinheiro do governo federal, mas perder dinheiro em arrecadação estadual, que é ICMS, imposto de consumo. Então você tá meio que tirando você na sua própria cabeça. Então é meio burro isso. E a terceira coisa, mas a isenção de impostos na letra de crédito agrário e imobiliário. Que troço é esse? São títulos que os bancos emitem para ajudar a financiar empréstimos agrários e imobiliários. Então, hoje eles são isentos de impostos com explícito intuito de incentivar esse tipo de empréstimo para baixar o juro imobiliário e agro. Então, quando você colocar juros, se você colocar impostos nisso, o juro vai subir, o que vai subir o custo de empréstimo, o que vai ser ruim para o setor agro, que emprega muita gente e que é a única coisa que está levando o Brasil para frente, e vai ferrar o setor imobiliário ainda mais, que tem alguns dos empregos mais simples do Brasil. Então, ao tirar esse dinheiro desses setores, você também tira a arrecadação, então você ganha um pouquinho no imposto dessas letras de crédito, ou do que sobrar delas, porque as pessoas podem ir para simplesmente outro mercado, sei lá, título direto, ou seja lá o que for, tesouro direto, e você está tirando dinheiro do setor imobiliário e agro que você ia pegar imposto depois. Então, tá, você ganha aqui e perde lá. E daí, você só irritou as pessoas pra nada, sabe? Isso é o conceito de uma ideia de curva de Laffer. É um cara chamado Laffer que teve uma ideia de uma curva, que é o seguinte: se o governo taxa 0%, ele vai roubar 0%. Se ele taxar 100%, ele vai roubar 0%, que ninguém vai fazer nada. Então, em algum ponto, a curva faz isso, ela sobe e cai. E os estudos indicam que esse ponto do cai, que é um ponto psicológico, está ao redor dos 30 e qualquer coisa por cento, varia entre países, etc. Porque é um ponto psicológico onde você fala, quer saber, cara, se for pra pagar tanto imposto assim, eu não faço mais as coisas. A maior parte das empresas no Brasil paga mais imposto do que tem de lucro. Então você fala, quer saber, cara, eu não vou trabalhar pra você, dane-se, eu vou ficar em casa, vou ficar parado, não vou fazer nada, ok? Então você sobe os impostos e acaba arrecadando menos. O governo provavelmente já passou desse ponto e criar mais impostos é ou reduzir a sua tributação, é irritar a população e porque o governo é tão grande e essas coisas envolvem governo, tributar ele mesmo. O ponto é, mesmo que ele conseguisse, mesmo que esse imposto funcionasse, perfeito.
e desse o cálculo que o governo fez de 35 bilhões de reais de roubo estatal adicional. O déficit projetado para 2018 é de 129 bilhões de reais. 129 bilhões. Beleza, você ainda está com quase 100 bilhões de reais de déficit, que é o SUS. E daí vem 2019. Isso presumindo que até 2019 e 2020 não vai ter uma crise econômica, e isso sabendo que uma reforma da Previdência não vai acontecer, muito provavelmente até 2018, e duvido eu que aconteça depois. Ou seja, o orçamento federal vai estourar. É o que eu tô falando há muito tempo. O meu vídeo Brasil Quebrado Amanhã, quando o Brasil vai falir, etc. Tem um estudo do próprio Senado que diz isso, que vai ser ou 2022 ou 2025. E o imposto de 35 bilhões de reais é uma puta grana e não ia resolver nada. Meio que ferrou, né, cara? Meio que ferrou. Tchau, tchau.